história da moda. A história da moda não é mais que a história da humanidade aplicada ao conceito do têxtil, ao conceito do vestuário. A história da moda resume-se muito facilmente, tanto ao quanto conseguimos entender a história e tanto se observarmos a história em si. Tudo isto resume-se à era medieval. O primeiro episódio vai ser sobre a época medieval, sobre um período de tempo muito largo e extenso. Temos aqui um período dividido então em 3 etapas. A época medieval divide-se em 3 etapas. Ela começou no ano de 476, ou os historiadores delimitam o início no ano de 476 e o seu limite no ano de 1492, quando Cristóvão Colombo descobriu a América por acidente. Como vocês sabem, Cristóvão Colombo pensava descobrir a Índia e quando chegou à Índia chamou aos habitantes índios, uma vez que ele pensava que estava realmente na Índia, que tinha descoberto essa fonte de recursos que ele acreditava ser a Índia. Esta era está dividida em 3 etapas, dividiram assim os historiadores, sendo que não existe grandes relevâncias entre as 3 etapas da época medieval, sendo assim não há necessidade aqui de fazer então uma divisão no tema que vamos tratar. Na época medieval as roupas eram características. Todos nós já vimos filmes e séries datadas, ou seja, séries relativas a determinados períodos temporais, e nós sabemos que é feito um estudo de forma a que possa então ser o mais fidedigno possível, que as personagens possam então encarnar aquelas personagens sempre e quando sejam fidedignas ao período que tentam representar. Como tudo isto é essencial na história da moda, é essencial nós percebermos realmente as tendências que estavam há muitos séculos atrás, para percebermos qual foi a evolução e que muitas dessas tendências geraram novas tendências e muitas delas ainda se aplicam hoje em dia. Não é por acaso que eu estou vestida com a última criação aqui do canal. Esse é o meu vestido branco, que já está lá na página Manualidades Cátia Caldas, no Facebook e no Instagram. E estas mangas são exageradamente volumosas. Eu vou mostrar assim um bocadinho, para que vocês possam perceber que realmente é uma manga extremamente volumosa. Eu sou fã das mangas volumosas, uma vez que elas nos permitem desenfocar a zona do peito. Elas permitem realmente um efeito visual muito atrativo, eu especialmente gosto, e ao mesmo tempo desenfocamos a zona do peito, que no meu caso é uma zona muito saliente, e pretendo então aqui desenfocar de uma forma que adorno a peça torna-se bonita da mesma forma, mas tem então aqui outro contexto. Sendo assim, um dos principais aspectos eram as mangas exageradamente volumosas, extremamente largas, muitas delas com bicos. Neste período, essencialmente na primeira fase do século XV, há realmente aqui um exagero nos bicos das roupas. As mangas acabavam em bicos, os decotes acabavam em bicos. Havia realmente um exagero nas proporções e no uso de bicos. A peça mais vestida em termos femininos e masculinos, e era uma peça comum aos dois sexos, eram os jubons ou gibons. Eram uma espécie de camisolas interiores, eram brancas na maior parte das vezes e serviam então até à cintura como uma camisola interior, para realmente anteceder às roupas que se colocariam por cima. É um dos aspectos principais, digamos assim, da vestimenta deste século, ou desta etapa de séculos, digamos assim. Temos então aqui também a utilização de vestidos com caudas exageradas. Temos aqui a utilização de cortes nas mangas. Quando eu digo cortes, eram mesmo cortes intencionais, cortes cozidos, costurados, devidamente decorados muitas das vezes, mas eram realmente cortes, ou seja, a costureira enervava-se com a camisa, fazia ali uns quantos cortes e depois aquilo era adornado de forma a ver-se a parte interior, neste caso o gibon ou o jubon. Isto era características desta época do medieval. No medieval utilizavam-se também os sapatos bicudos, normalmente com veludo, ou seja, forrados a veludo, era a peça, digamos assim, o têxtil principal na confecção dos sapatos. Usava-se também muito as calças justas no sexo masculino.
Mais à frente eu vou falar detalhadamente de cada peça e vou mostrar nas imagens para que façamos aqui um seguimento. Era também muito característico os penteados super adornados, muitas das vezes divididos aqui com uma risca a meio no caso das mulheres, mas também no caso dos homens, divididos aqui assim a meio e depois com penteados elaborados e simétricos das duas partes. E no caso das mulheres, principalmente na primeira parte do século XV, usavam muitíssimo o exagero da anca, com uma estrutura parecida a uma anágua, que é aquilo que nós conhecemos atualmente, muito parecido a uma anágua, que exagerava as ancas nas laterais e chamavam-se os mirinhaques. Tudo isto são características desta parte do século, são características de vestuário, que representam então aqui muito daquilo que foi a história ao longo dos tempos. Nós, quando falamos em época medieval, referimos-nos só à história do mundo ocidental. Estamos a falar daquilo que realmente nos afeta, Portugal e Espanha. Como vocês sabem, Cristóvão Colombo era espanhol e as descobertas dele permitiram dinamizar, dele e de outros, mas principalmente, permitiram dinamizar os mercados e através dos mercados foram chegando então as novas especiarias, as novas tecnologias, digamos assim, em termos de ferramentas e etc. e até em termos de tecidos. Como vocês sabem, os tingimentos não são algo que acompanhe o tempo, digamos assim. Sabemos que na era Neandertal conseguiram descobrir o tingimento com ocre. Quando foi descoberto o ocre, que era a cor vermelha, não havia esta... ou seja, eles também vestiam, mas não eram vestidos tingidos nem confecções elaboradas. Eles vestiam maioritariamente peles de animais. Isto também está na história. Hoje em dia nós falamos muito dos casacos de visão e dos casacos de peles. Tem então aqui a sua trajetória e a sua história. E então, como vocês sabem, ao dinamizar os mercados, permitiu-nos então ter acesso a coisas novas, como por exemplo os tecidos tingidos de vermelho e de verde. Uma vez que o processo era largo e caro, os tecidos estavam então mais acessíveis ou exclusivamente acessíveis, digamos assim, à nobreza. Portanto, o vermelho, o verde e o púrpura, nesta altura, passaram a ser as cores usadas unicamente pela nobreza, uma vez que o poder de compra não permitia ao povo, digamos assim, adquirir este tipo de cores nos tecidos. No século XV, temos aqui a primeira parte do século, dividido com a segunda parte do século, quando se estima que tenha entrado o Renascimento. Nesta época, e não com exatidão, sabemos que surgiu, mais ou menos entre o século XV e o século XVI, o cancan, invenção espanhola, e, ao mesmo tempo, Espanha esteve muito forte no lançamento de modas. Espanha esteve realmente na linha da frente, embora a Itália contradizesse e fizesse questão de estar separada, digamos assim, do resto da Europa em tendências. Espanha teve aqui um principal ponto de inovação. Espanha, com a Rainha Isabel, conseguiu lançar a moda, por exemplo, das cófias. As cófias eram realmente umas toucas que permitiam ter um revestimento transparente e esse transparente deixava ver o cabelo. Eram realmente umas toucas, assim dizendo, e traduzindo para uma forma que seja mais fácil de entender para nós. Aquilo que se fazia no resto da Europa, isto é, a Itália não seguia tendências. Se no resto dos países se usavam as mangas curtas e ajustadas, em Itália as mangas eram largas e extremamente compridas. No resto da Europa os vestidos eram muito justos, em Itália usavam-se os vestidos mais largos. Houve aqui então uma diferença entre o resto da Europa e a Itália neste período. A Rainha Isabel foi também aqui muito importante na questão das tendências, uma vez que ela possuía um armário repleto de peças luxuosas e extremamente ornamentadas. Temos exemplos no Museu do Traje, como por exemplo os briais, naquela altura um vestido de seda era chamado um brial, e temos realmente esses exemplos de vestidos elaborados, extremamente ricos, extremamente ornamentados e, à parte disso, caríssimos. Eram realmente peças luxuosas e naquela altura era realmente o in daquilo que se poderia vir a ser ou daquilo que poderia realmente representar uma peça de vestuário. Transcorrido tudo aquilo que eu disse aqui sobre a época medieval, fica o resumo de que a época medieval
está designada entre o período de 476 depois de Cristo, evidentemente, até 1492. Finaliza-se com a descoberta da América por Cristóvão Colombo ou com o fim da Guerra dos 100 Anos. Como vocês sabem, era importante nesta altura a conquista de territórios e a França e a Inglaterra estiveram 116 anos na luta por conquista de territórios. Isto realmente era o pão nosso de cada dia, digamos assim, era realmente uma representação fidedigna deste período. Cada reino teria mais importância segundo as terras que conquistasse e possuísse. Como vocês sabem, Cristóvão Colombo, por engano, descobriu aquilo que nós conhecemos hoje como a República Dominicana. Ele conheceu aquele ponto do globo como sendo uma fonte de riquezas que ao final não se traduzia naquilo que ele realmente pensava que era, e tudo isto era um bocadinho transversal àquilo que temos nesta altura, na época medieval e no Ocidente. Referimos sempre aqui este ponto, porque nós temos uma história e depois outros continentes terão uma história diferente. Convém então aqui não generalizar e especificar aqui as coisas desta forma. Sendo assim, não podemos dissociar aquilo que é a moda do século medieval do que foi a história da humanidade em si, porque tudo aquilo que foi acontecendo e mesmo o desenvolvimento dos mercados e o desenvolvimento de novas tecnologias até na forma de produzir, quer fosse bens alimentares, quer fosse mesmo na questão do vestuário, não se pode dissociar daquilo que foi realmente a história em si. E sabendo contextualizar, então temos aqui tudo aquilo que precisamos para entender esta época.